E aí, pessoal, reagindo hoje ao capítulo 2, chamado O Posto de Parada, do livro um, chamado O Pistoleiro, da série A Torre Negra, do Stephen King. O capítulo 2 começa com o pistoleiro seguindo na trilha pelo deserto. O calor e o cansaço já estão muito grandes e fazem ele alucinar. E aí, ao dormir, ele sonha, né, ou alucina com passagem da infância dele. Então, ele lembra do quarto dele no castelo, quando ele era criança, da mãe dele que ia colocá-lo para dormir e cantava canções de niná. Inclusive, uma dessas canções de niná fica martelando na cabeça dele enquanto ele está caminhando pelo deserto. A esse ponto, a água dele já acabou. Então, ele tem certeza que ele vai morrer ali, que não tem mais salvação, e ele se lamenta por isso. Já tem 16 dias que ele partiu da cabana do Brau, que foi onde ele teve o último ponto de apoio dele, e as montanhas que ele visualiza no horizonte, ele está seguindo para as montanhas, ele sente que as montanhas nunca se aproximam, elas sempre estão na mesma distância no horizonte. Aí a certo ponto ele vê algo no horizonte antes das montanhas, ele calcula que seja uns 10 quilômetros de distância. Aí ele continua andando, a certo ponto ele cai, machuca a mão, inclusive a mão fica sangrando. E aí ele olha para frente e percebe que já andou muito e que o objeto que ele tinha visto à distância já está bem próximo dele. E ele vê que são dois galpões abandonados, dois galpões de madeira abandonados com uma cerca de madeira ao redor. Essa cerca já está caída. E ele vê que aquilo ali tinha sido um estábulo e uma estalagem que faziam parte de um posto de parada para dar apoio para a estrada de diligências que passava ali. E aí, na parede desse estábulo, ele vê uma pessoa sentada na sombra, encostada na parede. E ele pensa que aquela pessoa ali seria o Homem de Preto. Então ele decide correr os últimos 500 metros, ele decide correr em direção à pessoa. Ele pega o revólver, vai com o revólver em punho, dá aquele último sprint, aquele último gar, né? Corre utilizando as últimas forças que resta para ele. Ele chega no pátio do estábulo apontando a arma para a pessoa, dizendo, né, tá na minha mira, tá na minha mira. E aí ele descobre que não é um homem de preto, e sim um garoto de uns 11 anos de idade. Aí ele pensa se o garoto não seria uma ilusão, uma miragem que ele tá vendo, né? E aí a cabeça dele dói, ele sente aquela exaustão tomando de conta do corpo dele por conta do esforço, né? Aí ele passa pelo garoto, entra no estábulo. O garoto levanta, fica na porta o observando. Aí o pistoleiro coloca a arma no coldre e aí cambaleia, né? De exaustão, já está ali esgotado e cai no chão do estábulo. Já mais tarde, dentro do estábulo, o pistoleiro acorda com o garoto agachado do lado dele. O garoto tinha colocado feno embaixo da cabeça dele, né? Como se fosse um travesseiro, e jogado água em cima dele. Ele já se sente melhor, mais refrescado, o pistoleiro. Aí o garoto oferece uma caneca de água para ele beber e pergunta se ele queria comer, se o pistoleiro queria comer. Aí o pistoleiro pergunta, né, quem é você, garoto? Ele diz que o nome dele é Jake. O Jake oferece mais água para ele, ele vai bebendo. E aí o Jake vai buscar lá numa bomba de água que tem nos fundos do estábulo, buscar água pro pistoleiro. Ele bebe e começa a se sentir melhor. O Jake diz pro pistoleiro que ficou com medo do pistoleiro atirar nele quando ele vinha correndo, né, feito um louco. E o pistoleiro diz que quase atirava, achando que o Jake era outra pessoa. E o Jake pergunta para ele se essa outra pessoa seria o pastor. Aí quando o pistoleiro ouve isso, ele já sabe que o pastor deveria de ser o Homem de Preto, que o Jake tinha visto, né, em outra ocasião. E aí o Jake diz que o pastor, ele usava roupas pretas e que ele acampou lá no terreno, né, do posto de parada em uma noite passada, e que ele foi embora pela manhã. E quando ele chegou lá, o Jake ficou no subsolo, né, pois ele não gostou dele quando viu ele à distância. E ele teria se escondido do pistoleiro também. O Jake fala, também teria me escondido de você se eu tivesse visto quando você estava chegando. Só que eu estava dormindo ali, né, encostado na parede do estábulo, por isso eu não te vi e não me escondi, mas eu teria me escondido de você também. Aí o Jake diz que não se lembra quando que o Homem de Preto tinha passado por lá, né? E que os dias ali naquele lugar se pareciam todos iguais. E ele disse que o Homem de Preto, quando acampou lá, ele nem bebeu, nem fez uma fogueira, e nem sabe se ele dormiu, que ele só ficou sentado lá do lado de fora do estábulo
e que o Jake achou que ele fosse até um fantasma. O Jake oferece carne seca para o pistoleiro e vai buscar essa carne seca. O pistoleiro observa o Jake e vê, né, que ele tem um bom porte físico e um certo vigor, e pensa que se o Jake quisesse, ele teria matado o pistoleiro quando o pistoleiro chegou lá e ficou desmaiado lá, desacordado. Poderia ter pego o revólver dele e dado um tiro nele. Então o pistoleiro come a carne seca que o Jake traz e bebe até se fartar. E ele pergunta de onde o Jake veio, né? Calculando que aquele garoto ali não poderia ser alguém que já morasse naquele lugar, que fosse natural daquele lugar ali. O Jake diz que não sabe de onde é. E ele menciona coisas desencontradas, fazendo referência tipo a uma civilização moderna, como se fosse uma civilização de hoje. Que o pistoleiro não reconhece, né? Que aquele mundo ali não tem nada a ver com isso. E as referências que o Jake traz são como se fosse da cidade de Nova York. Ele cita prédios, lojas, carros, inclusive a cidade, a estátua da Liberdade, né, que é da cidade de Nova York. Como se o Jake antes tivesse morado lá em Nova York e de alguma forma tivesse sido transportado ali para aquele mundo. Ele diz que só se lembra que simplesmente apareceu ali naquele lugar e não lembrava mais de nada. E que as memórias, o pouco de memória que ele tinha de antes, estão se dissipando a cada dia, cada vez mais ficando mais apagadas. E ele começa a ficar tipo à beira do choro, né? E diz que provavelmente ele vai morrer ali, e que porque o pistoleiro comeu quase toda a comida dele e não resta mais nada a ele ali naquele local. Então o pistoleiro pede para hipnotizar o Jake, para que o Jake se lembre de onde ele veio. E aí, para hipnotizar, o pistoleiro coloca uma bala entre os dedos, coloca uma bala assim entre os dedos e fica movimentando os dedos. Essa bala fica passando entre um dedo para o outro dedo. E isso é tipo uma técnica de hipnotização que ele usa. O Jake fica olhando para a bala se movimentando. E isso hipnotiza o Jake dorme. E aí o pistoleiro conversa com o Jake hipnotizado, e aí o Jake começa a descrever a vida dele no outro mundo, né? O Jake conta como ele morreu, que foi atravessando uma rua lá na cidade onde ele morava, foi atravessar a rua, foi atropelado, inclusive os detalhes da morte do Jake são bem grotescos, né? E depois de contar a história de onde ele veio, ele dorme, e o pistoleiro percebe que ele gosta de Jake, né? Do Jake, e desconfia que aquilo ali poderia até ser uma armadilha montada pelo Homem de Preto, fazer aquele garoto estar ali e fazer o pistoleiro gostar dele. E aí o pistoleiro sai, deixa o Jake dormindo e vai explorar o restante do estábulo. E ele encontra a bomba de água, onde o Jake foi encher o copo da água que ele deu para o pistoleiro. Ele liga a bomba e sai uns 3 galões de água da bomba, e depois ela para automaticamente. E aí o pistoleiro estranha aquela máquina estar ali, né? Que é uma máquina incomum. Ele imagina que ela é uma máquina antiga, da época de antes de o mundo seguir adiante, né? Que é um termo que eles usam para descrever o apocalipse que aconteceu naquele mundo. O pistoleiro volta lá para perto do garoto, se senta lá e começa a pensar, a refletir sobre o passado. Ele lembra de Kurt, que era um personagem lá do passado dele, que era o treinador de guerra dele. E esse Kurt tinha o rosto marcado por cicatrizes, né, de murros, de balas, de lâminas. Ele lembra também dos seus amigos, o Bert, o Alain, o velho Jonas, que era amigo dele. Lembra da sua mãe, lembra de um tal de Martin, que era um bruxo. E do amor do passado dele, a Susan. Ele lembra que ele é o último sobrevivente daquela época, que era uma época em que o mundo ainda era verde, né, cheio de amor, cheio de pessoas, mas que depois daquela época o mundo já seguiu adiante e ele é o último remanescente. E aí ele dorme ali, e quando ele acorda, já está quase escuro e o garoto sumiu, não está mais ali. Ele encontra o garoto lá no alpendre da estalagem, né, sentado ao lado de um lampião a querosene. Ele conversa com o garoto, com o Jake. Ele explica que está no rastro do Homem de Preto, perseguindo o Homem de Preto. O Jake pergunta se ele quer matar o Homem de Preto, né? E ele diz que não, ele diz que ele tem que fazer com que o Homem de Preto diga para ele onde fica a Torre Negra.
E aí, né, o pistoleiro diz que vai seguir caminho amanhã, no dia seguinte, e que o Jake vai ter que ir com ele. O Jake não recusa a ideia, né, de ir com ele, porque ele está ali sozinho realmente. E ele diz que há um porão com mantimentos ali naquelas instalações, e que ele nunca entrou lá porque ele tinha medo de ficar preso lá ou de fantasmas. E aí o pistoleiro fala que pela manhã ele vai entrar lá e ver o que ele consegue pegar lá de mantimentos para eles. Aí o Jake diz que pensou em matar o pistoleiro no primeiro dia, enquanto ele estava desmaiado, só que ele está feliz por não ter feito, que agora ele não tem mais medo de dormir, por estar sozinho, né? E nem do Homem de Preto voltar, que ele tem mais um Homem de Preto ainda. Eles vão dormir lá no estábulo. No dia seguinte, o pistoleiro desce pro porão. O porão cheira mal, é úmido, é escuro, né? Ele é de piso, o piso é de terra batida, o teto é baixo. O pistoleiro quase bate a cabeça. E lá tem umas aranhas perturbadoramente grandes, e elas são inclusive mutantes, né? Que a mutação é um fator existente naquele mundo. Então por isso elas têm mais olhos do que o normal, mais pernas do que o normal também. E tem umas cores esquisitas também. E aí o pistoleiro lá de baixo ele grita, o Jake, que encontrou latas de vegetais e de carne em conserva, né? Ele pega uma braçada de latas, leva pro Jake lá na escada, o Jake recolhe as latas, ele volta para pegar mais. Aí na terceira viagem, já levando as latas, ele ouve as fundações do prédio rangerem, fazerem um barulho. O barulho é como se tivesse alguém cavando a parede lá pelo outro lado. E aí o Jake, ouvindo esse barulho, grita, né, pro pistoleiro: suba, suba, suba. E o pistoleiro diz que não, ele diz que é pro Jake esperar lá fora, que se o pistoleiro não voltar até o Jake contar até 300, o Jake deve ir embora correndo. Ele dá essa instrução pro Jake e ajusta o coldre e vai em direção à parede. Ao se aproximar da parede, o pistoleiro ouve um som de respiração ofegante na parede. Ele se aproxima da parede e pergunta, usando a fala superior, que é um tipo de linguagem que eles têm ali naquele mundo, né? Na fala superior ele pergunta: quem é você, demônio? E aí uma voz vem da parede respondendo, na voz da Alice, que era aquela mulher lá do bar da cidade de Tu. A voz responde com a voz da Alice dizendo: enquanto você viaja com o garoto, o Homem de Preto viaja com a sua alma no bolso. A voz diz para ele. E aí a voz desaparece, não responde mais às perguntas do pistoleiro. Ele se irrita e dá um soco na parede, empurra a mão para dentro da parede, né? E pega alguma coisa lá dentro e puxa de dentro, e é um maxilar humano já apodrecido, né? Ele fica olhando, aí pega esse maxilar, coloca no bolso de trás, e aí pega as últimas latas de mantimentos que ele encontra e sai lá do porão. E aí já lá no terreiro do estábulo ele encontra o Jake corre feliz, né, em direção a ele, abraça e diz: achei que a coisa tinha pegado você, achei que a coisa tinha pegado você. E aí o pistoleiro imagina que já sente um afeto pelo Jake, né, por aquele garoto, e que esse afeto que ele sente seria uma armadilha ideal que o pistoleiro poderia ter, que o Homem de Preto poderia ter armado contra ele. E aí eles embalam os mantimentos, enchem os cantis e partem embora do posto de parada pela trilha no deserto de novo, em direção às montanhas. Já seguindo na trilha pelo deserto, 3 dias após saírem do posto de parada, eles já começam a se aproximar das montanhas e já a encontrar vegetação e solo montanhoso. Aí o pistoleiro se admira pela resistência que o Jake tem demonstrado, né? Que ele se mantém firme na caminhada. Aí nos dias que se seguem eles passam por várias fogueiras, vários restos de fogueira deixados pelo Homem de Preto. Aí, inclusive na terceira noite eles veem um clarão à distância de uma fogueira. E aí no quarto dia à tarde, já caminhando, né, intensamente, o Jake cambaleia ali na caminhada e quase cai. Aí o pistoleiro manda ele sentar e refresca o Jake com água, coloca água nos pulsos dele, na testa.
E aí diz que eles vão parar para descansar. A partir de hoje nós vamos parar para descansar todas as tardes. Os mantimentos dele já diminuíram bastante, né? Desde que já está no quarto, quinto dia. Aí o pistoleiro hipnotiza o Jake para ele dormir e descansar e acordar revigorado. O pistoleiro senta, fuma um cigarro, contemplando o garoto. E ele reflete que aquele sentimento de pressa que ele sempre teve ao longo da jornada dele vem diminuindo cada vez mais, e pensa que isso talvez signifique que ele já está chegando próximo de alcançar realmente o Homem de Preto. Ele reflete novamente sobre o passado, lembrando de figuras, personagens do passado dele. E aí depois vai dormir. Durante o sono as memórias vêm e o pistoleiro sonha, e ele lembra da cidade onde ele vivia quando era criança, lembra da época dele de infância. Nessa cidade dele era primavera, o solo era verde de grama e vegetais, né, vegetações, o céu branco, o cheiro de chuva pairava no ar. E aí nessa ocasião o David, que era o falcão que o pistoleiro tinha quando era criança, ele está pousado no braço do Bert, que é o amigo de infância do pistoleiro. Aí eles praticam falcoaria, né, de guerra nessa época. Aí o Kurt, que era o treinador deles, observa os dois garotos à distância. E aí o Kurt manda o Bert se preparar com o falcão, e o Bert diz: estamos prontos. E eles eram crianças nessa época, né? O pistoleiro e o Bert, que era o seu amigo, e o Kurt era o treinador deles para eles serem pistoleiros. Treinador é tipo uma formação militar, né? Para se tornar pistoleiro. E o Kurt era adulto. Aí o Kurt solta uma pomba, e aí o Bert puxa a trela para liberar o falcão para perseguir a pomba, mas aí o Bert é lento para soltar essa trela. Mesmo assim o falcão consegue voar e pegar a pomba no ar. Aí o Kurt se aproxima, né, do Bert e dá um tapão, um bofetão no Bert, por ele ter sido lento. O Bert cai no chão, né, sem falar nada. O Kurt xinga ele, chama ele de verme, e o Bert cai com a orelha sangrando. O Bert tenta se justificar e leva outro tapa e cai novamente. E aí o Kurt corta o jantar e o café da manhã do Bert. Diz para ele pensar no erro dele, no erro que ele cometeu. Aí o pistoleiro, que o nome do pistoleiro é Roland, né? Falado que o nome dele é Roland. Então o Roland captura lá o falcão, após o falcão ter matado a pomba, e traz o falcão pousado em seu braço, para perto dos dois. Aí o Kurt pega o falcão e manda os garotos entrarem no quartel e advertindo o Bert, né? Para ele se lembrar que é onde que ele errou ali na situação, e que a punição dele é ficar sem jantar e ficar sem café da manhã. Aí o Kurt vai embora, e quando ele já está à distância, o Bert diz: um dia eu ainda vou matar esse filho da... né? Xinga ele lá à distância. Aí o Roland convida o Bert para ir jantar na cozinha do oeste, que é uma parte lá da cozinha do castelo, né? Ele disse que o cozinheiro daria comida para eles. O Bert disse que tem medo do cozinheiro contar para o Kurt que eles estão comendo lá, e o Roland disse que o cozinheiro não é amigo do Kurt. Já à noite na cozinha, o cozinheiro, o nome dele era Hax, ele gostava das crianças, e às vezes ele alimentava os escudeiros quando eles estavam punidos, né, sem poder comer. Ele serve lá para eles fatias de carne assada. Os garotos devoram essa carne, né, lá na cozinha mesmo, na cozinha repleta de ajudantes de cozinha do Hax. E aí, em certo momento, aparece um homem da guarda da cidade querendo falar com o Hax. Aí o Hax diz para os garotos para eles pedirem uma torta depois de sobremesa para uma das ajudantes dele lá, e depois caírem fora da cozinha, saírem da cozinha. Então os garotos pegam a torta, vão comer embaixo de uma escadaria lá. E a certo ponto o Hax chega nessa escadaria com o guarda, e começam a conversar lá, sem perceber a presença dos garotos embaixo da escadaria. O Hax e o guarda, eles conversam sobre algo que parece ser uma conspiração para matar as pessoas da cidade envenenadas com comida. E eles continuam conversando e vão andando, né, saindo do local conversando, e os garotos ficam lá. Aí os garotos ficam, né, perplexos assim, com a possibilidade de o Hax participar de uma coisa
desse tipo, né? Porque ele é um homem que é tão gentil e doce com eles. Nesse ponto, as memórias do sonho, né, do pistoleiro passam para outro ambiente. Esse ambiente é o salão de recepções lá da cidade. Nesse salão, o pai do Roland, que o nome dele é Steven, né? Ele é um pistoleiro que ele voltou da guerra recentemente e ele está lá nesse salão com a esposa e com o Roland participando de um evento. Aí o Steven, ele conversa com o Roland sobre a trama lá do Hacks. E aí o narrador do livro, né, explica que o Roland denunciou o Hacks e o guarda lá que estava conversando por sedição, né, por eles estarem planejando um evento, um atentado lá de envenenamento. E que os dois vão ser enforcados por conta da denúncia que o Roland fez contra eles. Aí o Roland diz que não se arrepende de ter denunciado, apesar do Hacks ser alguém querido, né, por ele, porque eles eram traidores, né, da cidade. Aí o Roland inclusive pede para o pai dele para ver o enforcamento. O pai dele ri, dá uma risada alta, né, e diz que ok, você pode ir lá ver o enforcamento deles. Nesse ponto é falado o nome da cidade, né, que é Gilead, o nome da cidade, que fica num local chamado Mundo Interior. E aí o Roland e o Bert vão para o enforcamento, que vai acontecer lá na estrada Talton, o nome da estrada. Eles chegam lá a cavalo, no cavalo do Bert, eles chegam adiantados, inclusive, quando ainda faltavam 4 horas para acontecer o enforcamento, e o local ainda está deserto. O cadafalso já está montado, o cadafalso é a estrutura que se usa, né, para fazer o enforcamento. Eles vão lá para a beira da escadaria do cadafalso, onde é a melhor posição para ver o enforcamento. A Bert comenta, né, que os corpos dos enforcados eles são depois abandonados para que os pássaros possam comer os corpos depois. Aí o Roland sente uma ponta, né, de culpa por ter denunciado o Hacks. E os dois se entreolham, né, um ao outro com uma expressão assim de pesar. E o Kurt diz que não vai suportar ver o enforcamento, que ele não vai conseguir dormir à noite direito. Aí o Roland também fica meio pensativo, meio hesitante, mas ele se mantém firme e convence o Bert a ficar para ver o enforcamento. Aí após 1 hora as pessoas já começam a chegar para ver o enforcamento. O Hacks ele chega conduzido, né, vendado com um pano preto no rosto, e algumas pessoas atiram pedras contra ele, vaiam. E aí um pistoleiro que vai conduzindo o Hacks pelos degraus, e em cima do cadafalso tem 2 guardas que estão posicionados lá para operar a forca. Aí o pistoleiro coloca a corda no pescoço do Hacks e pergunta se ele quer confessar algo. O Hacks diz que, ele fala a frase, né? Não esqueci a face do meu pai, ela tem estado o tempo todo comigo. E aí o Roland percebe, né, uma expressão de simpatia por Hacks na multidão. Ele fica meio intrigado das pessoas estarem de alguma forma apoiando ele, algumas pessoas, né? Aí os garotos dão as mãos para aliviar a tensão ali da situação. O pistoleiro lê a sentença do Hacks. A sentença condena Hacks por crime capital, né, que é de assassinato, e sedição. Ele puxa a alavanca. Aí o Hacks cai lá com a corda enrolada no pescoço, ainda tentando falar. Após 40 minutos da execução, a multidão já se dispersou e os corvos começam já a pousar no corpo de Hacks para comer ele, né? Mas os 2 garotos ainda continuam no local, e aí eles se dirigem lá pro corpo do Hacks. O Bert toca nos calcanhares dele, né, para ver se ainda está vivo. Então eles colocam pedaços de pão sob os pés de Hacks, que é uma cerimônia que o Kurt mandou eles fazerem e que ele tem algum significado, né, que não se explica qual é. Aí depois os garotos vão embora conversando, né, que valeu a pena comparecer no enforcamento, apesar deles se sentirem desconfortáveis, né, com a situação. O narrador do livro nesse ponto comenta que quando o Roland completou a formação dele como pistoleiro, o pai dele já tinha morrido, e que o Roland se tornaram matricida. Matricida é quem mata a própria mãe, né? Então essa história vai ser explicada depois aí, como que ele matou a própria mãe. E que depois disso o mundo seguira adiante, depois que ele virou pistoleiro. Nesse ponto o pistoleiro acorda do sonho, de volta no deserto, né? E aí seguem-se dias e dias dos dois andando pelo sopé das montanhas.
E aí, em certo momento, o Jake avista o Homem de Preto muito distante, lá subindo nas encostas da montanha. Ele pergunta, né, se aquilo ali realmente é o Homem de Preto, que eles veem só um pontozinho preto muito distante, mas o pistoleiro confirma que realmente é ele e que eles vão conseguir pegar o Homem de Preto lá do outro lado das montanhas. Eles começam, né, a subir a montanha, entram na trilha de subida da montanha e à noite eles param para fazer uma fogueira. E aí o Jake dorme e o pistoleiro contempla o Jake dormindo e ele tem uma intuição de que por algum motivo o K, que é o destino, o K ali nesse livro eles colocam o K como tendo o significado do destino, né? Então o K teria colocado aquele garoto ali inocente no caminho do pistoleiro com o mesmo objetivo que ele teria colocado o Rax, que era o cozinheiro lá que foi enforcado, né? Que seria o objetivo de que o garoto finalizasse a sua trilha no território da morte. Então o pistoleiro intui isso, né, e fica muito perturbado com essa possibilidade. E aí o pistoleiro agasalha o Jake lá com o cobertor do cavalo, aí depois vai dormir. E assim se encerra o capítulo 2 do livro.